Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Limites e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Calcule o limite quando x tende a zero de 1 sobre seno de x menos 1 sobre tangente de x. Então, para a gente começar a resolver esse exercício, nós vamos calcular os limites laterais e ver o que acontece. Então, vamos calcular o limite lateral à esquerda e à direita. Deixa eu colocar aqui os dois limites. Então, primeiro nós vamos calcular o limite à direita e depois nós vamos calcular o limite à esquerda. Então, o limite à direita, vamos pensar o seguinte: quando o x tende a zero pela direita, significa que eu estou com ângulos, e eu estou falando de ângulos porque eu tenho seno e tangente, então eu estou com ângulos maiores que zero, tendendo a zero, mas maiores que zero. E esse ângulo que é positivo e está tendendo a zero, ele está no primeiro quadrante. Então, o que acontece no primeiro quadrante com seno e tangente é que ambos são positivos. Então, se eu fizer limite do primeiro, 1 sobre seno de x, isso dá 1 sobre 0 mais, porque ele está tendendo a zero, porém é positivo, menos a tangente está tendendo a zero, porém com valores positivos também, menos 1 sobre 0 mais. E aí a gente sabe que 1 sobre 0 mais, repare que isso aqui não é 1 sobre 0, tá? É 1 sobre um número que está tendendo a zero. Isso é mais infinito, menos e mais infinito também. E aqui nós temos, observe, uma indeterminação, tá? Bom, vamos olhar o que acontece quando o x tende a zero pela esquerda. Pela esquerda, eu tenho valores do ângulo negativos, ou seja, se nós pensarmos em termos de quadrantes, nós estamos no quarto quadrante. Nesse quarto quadrante, o seno e a tangente são negativos, né? Então, vamos ver como é que fica. Então, fica 1 sobre 0 menos, ele está tendendo a zero, seno, porém, com valores negativos, porque eu estou no quarto quadrante, menos 1 sobre tangente de x, quando o x tende a zero pela esquerda, também tende a zero, porém, com valores negativos. Então, isso dá menos infinito, menos, vou colocar aqui entre parênteses, e 1 sobre 0 menos, é menos infinito também, ok? Então, isso é menos infinito mais infinito, e novamente eu tenho uma indeterminação, tá? Então, o exercício não é resolvido dessa forma, apenas substituindo os valores de x e calculando o limite, tá? Bom, então, se não é resolvido dessa forma, nós temos que fazer algum tipo de manipulação algébrica para eliminar essa indeterminação. Então, vamos recordar o seguinte: tangente, eu sei que é seno sobre cosseno. Então, 1 sobre tangente é o inverso, é cosseno sobre seno. Então, vamos reescrever esse limite da seguinte forma. Então, vou escrever aqui, note que... Então, vamos calcular esse limite assim. Então, limite, quando x tende a zero, 1 sobre seno de x eu deixo, e 1 sobre tangente de x, como eu falei anteriormente, é cosseno sobre seno, ou seja, é o inverso da tangente. Tangente é seno sobre cosseno, 1 sobre tangente é cosseno sobre seno. E aí, isso é limite, quando x tende a zero. No denominador, repara que aqui é seno e aqui também é seno, então conservo, tá? Seno de x. E no numerador fica 1 menos cosseno de x. Então, vamos continuar. Isso é igual, daqui de cor. Bom, se eu substituir x por zero, vamos esquecer os limites laterais por enquanto. Mas se eu substituir por zero, em cima vai ficar 1 menos 1,
que dá 0, né? Porque cosseno de 0 é 1. E embaixo, bom, embaixo vai dar 0 mais ou 0 menos, consoante eu tenha o limite lateral à esquerda ou à direita, tá? Bom, então, de novo, eu vou ter uma indeterminação, tá? Indeterminação. Deixa eu colocar aqui observação ou 0 menos. De qualquer forma, não dá pra gente resolver esse limite aqui usando apenas substituição novamente. Então, de novo, eu tenho uma indeterminação, tá? Então, eu vou colocar isso pra cá. Então, eu tenho aqui uma indeterminação e vou apagar isso aqui para não confundir ninguém. Bom, então vamos ter que fazer alguma coisa, alguma manipulação algébrica para eliminar essa indeterminação. Então, vamos lá. Eu vou reescrever aqui o limite aqui embaixo. 1 menos cosseno de x sobre seno de x. E aí, a gente observa o seguinte. Eu sei que 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Se eu tivesse essa expressão aqui no numerador, então seria fácil, né? Então, bastaria cancelar seno ao quadrado de x com seno de x. Mas eu não tenho. Mas eu gostaria de ter. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir essa expressão por 1 mais cosseno de x, porque na hora que eu multiplico esses dois aqui no numerador, eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado de x. E embaixo, novamente, 1 mais cosseno de x. Eu tenho que multiplicar e dividir pelo mesmo valor para manter a minha identidade, tá? A minha função. Então, isso é igual a limite, quando x tende a 0, em cima vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, sobre seno de x, que multiplica 1 mais cosseno de x. E isso, por sua vez, é limite, quando x tende a 0, menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x, sobre, no denominador eu não faço nada, seno de x mais 1 vezes 1 mais cosseno de x, e aí eu cancelo agora o seno ao quadrado aqui com o seno de x do denominador. Então, isso vai ficar limite, quando x tende a 0, de seno de x no numerador, e embaixo vai ficar só 1 mais cosseno de x. E aí, a gente vai substituir o valor de x para ver se já é possível calcular esse limite, se a gente já conseguiu eliminar a indeterminação. Então, se eu substituir x por 0, em cima eu tenho 0, que seno de 0 é 0, e embaixo eu tenho 1 mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar 2. E isso, portanto, é igual a 0. Então, o que que isso está me dizendo? Que esse limite aqui, inicial, que eu queria calcular, é igual a 0. Gente, alguma dúvida nesse exercício, nessa técnica? Bom, você pode argumentar, mas eu vou falar mais para frente. Você pode argumentar que esse limite aqui, tá? Esse limite aqui pode ser resolvido pela técnica de regra de L'Hopital, se você já viu derivadas, se você já viu essa regra de L'Hopital, você pode aplicar facilmente aqui nesse caso, tá certo? Mas eu estou resolvendo esse exercício para o caso daqueles alunos que ainda não viram regra de L'Hopital, ok? Bom, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui um comentário no vídeo e nos próximos exercícios a gente vai resolver mais exemplos sobre cálculo de limite. Até mais, então!